Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um Vivo AgroCast. Hoje estamos aqui com um tema especial, é o mercado de carbono. Esse ano aí temos COP30, nada mais propenso aí. Conversei com o Dr. Vinícius há um tempo atrás, ele trouxe o tema aqui, através dessa lei que saiu em dezembro aqui, que regulamenta o mercado, né? A lei no dia 12 de dezembro de 2024, o Brasil deu um passo importante na luta contra as mudanças climáticas, né? Foi instituído o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases Estufas, né? Lei 14.042, que irá regular o mercado de crédito de carbono no país. E como um tema tão relevante, conversando com o Vinícius aí, nós organizamos aí de uma forma certa, com certa urgência, né, Vinícius e Cecília, esse Exato. bate-papo aqui para a gente poder entender um pouquinho o mercado agro, entender também como está isso na base aí da regulamentação, assim. Muito obrigado, Vinícius, muito obrigado, Cecília, por nos atender aqui. O Vinícius, que é advogado especialista em direito ambiental e sustentabilidade pela Lemos Advocacia e membro também da Comissão de Direito Ambiental pela Ordem dos Advogados do Brasil, e a Cecília Segre Monema Viveiros, advogada especialista em direito ambiental e sustentabilidade também na Lemos Advocacia. Muito obrigado por essa participação e para trazer para nós aí informações para o agro aí a respeito desse tema que em todos os eventos que a gente participa tem um pilar ali sobre a questão do carbono, não tem como fugir, né? O mercado de carbono está aí e todo mundo tem que se atualizar. Muito obrigado. Rodrigo, nós que agradecemos. É um prazer imenso estar aqui com você nesse canal, esse canal que é de enorme audiência, e poder falar diretamente com o produtor rural, com a produtora rural, sobre um tema super importante que é o mercado de carbono, que vai trazer impactos, mas também grandes oportunidades para o produtor. Falando em mercado de carbono, doutor Vinícius, me fala um pouquinho como que esse mercado de carbono funciona. Rodrigo, você comentou que essa lei é super recente. De fato, ela foi publicada no Brasil agora no finalzinho, meados de dezembro, dia 11 de dezembro, essa lei foi publicada. E o que é o mercado de carbono, né? Mercado de carbono nada mais é do que a precificação do gás de efeito estufa, né? É você colocar preço no gás de efeito estufa, que uma atividade que causa poluição, né, gera na atmosfera. E por que, aí você me pergunta, poxa Vinícius, por que colocar preço no gás de efeito estufa? Porque o gás de efeito estufa, Rodrigo, ele causa um impacto ambiental relevante. Que tipo de impacto ambiental relevante o gás de efeito estufa causa? Vou te citar três. Ele aumenta significativamente a temperatura do planeta, ele gera chuvas, né, com maior frequência, numa intensidade cada vez maior, e por outro lado também ele gera secas também mais severas e num intervalo de tempo cada vez maior. Então, essa situação ambiental cada vez mais severa justifica, né, a precificação, né, a imposição de um custo monetário em cima do gás de efeito estufa. Isso faz com que se estabeleça um sistema em que deva haver uma diminuição da emissão, né, de gás de efeito estufa ao longo do tempo, né, e o estabelecimento de soluções que privilegiem a diminuição dessas emissões ao longo do tempo, né, um estímulo à diminuição dessas emissões ao longo do tempo. Então, a lógica é muito simples, né? Quando a gente vai ao mercado fazer uma compra, a gente encontra na prateleira produtos como o arroz, o óleo, o café, né? E fazemos a aquisição daqueles produtos. No caso do mercado de carbono é a mesma coisa. O item que estará lá à disposição para a nossa compra é o crédito de carbono. Então haverá aquele que fará a oferta do crédito, né, e fará, portanto, a venda, e haverá aquele que fará, portanto, a aquisição daquele crédito. E aí, como funciona efetivamente, como funcionará o mercado de carbono? Porque a lei, embora tenha sido publicada em dezembro,
diversos itens dessa lei ainda serão regulamentados, né? Há duas modalidades do mercado de carbono. A modalidade regulada e a modalidade voluntária. A modalidade voluntária, Rodrigo, ela já existe no Brasil há algum tempo. Como o próprio nome diz, a modalidade voluntária é aquela que é livre, né? Ela não é obrigatória. Ela pode ser estabelecida por livre acordo das partes. Inclusive, a gente vai detalhar mais à frente ao longo desse bate-papo aqui hoje. E ela, portanto, não é disciplinada por lei. Por sua vez, a modalidade regulada, ela é, portanto, disciplinada por uma imposição legal, né? E aí, na modalidade regulada, a gente tem um comando legal, né, uma disposição prevista na lei, em que o Estado, basicamente, estabelece permissões, autorizações, para que você possa emitir gás de efeito estufa até um determinado limite, né, durante um determinado período de tempo. Situações que também serão objeto de regulamentação. Então, por exemplo, o setor mineral poderá emitir 10 milhões de toneladas durante um determinado período de tempo, ou 50 milhões, ou 100 milhões. Setor siderúrgico, idem. Indústria química, por aí vai. E esses direitos, eles são previstos, né, durante um período e também, de forma previsível, esses direitos, ao longo do tempo, eles devem ir diminuindo, né? Eles não são estáticos. Por quê? Porque o grande objetivo é que essas emissões diminuam ao longo do tempo, para que você tenha, portanto, a efetividade da diminuição dessas emissões de gás de efeito estufa. E aí, graças a esse mercado, né, o que vai acontecer? As empresas que alcançarem ao longo do tempo as suas metas, performarem bem, né, elas terão direito a um crédito, né? Porém, por outro lado, as empresas, né, o produtor rural, no caso da agroindústria, que não performar tão bem, né, ele vai ter um débito, né? E aí, quem tem crédito vai poder comercializar esse crédito. Quem tiver débito vai poder adquirir de quem tem crédito esse crédito, não é isso? E aí vai se formar, portanto, dentro do sistema de comércio, essa transação e esse ativo. É o que chamamos, portanto, de Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Perfeito, muito bom a explicação, Vinícius. E aproveitando, Cecília, qual que é a relevância dessa criação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de gases de efeito estufa e como que você avalia o impacto para o agronegócio brasileiro na prática? Bom, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, da gente conversar. E assim, como o Vinícius estava bem falando, realmente assim, a relevância vai ser muito grande. É importante a gente contextualizar que o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, ele vem como um instrumento dentro das metas de redução de emissões que o Brasil assumiu, sobretudo no Acordo de Paris, em 2015, que outros países também assumiram. Então, ele vem como um instrumento para reduzir essas emissões, e, obviamente, tudo isso faz parte de um guarda-chuva maior, que é a questão das questões climáticas, a diminuição da temperatura, do aquecimento global. E é importante a gente, como o Vinícius também tinha mencionado, a gente entender que o impacto desse sistema está muito ligado porque ele acaba abrangendo diversos setores. Como já foi comentado, quando o sistema, na verdade, a lei, ela regulamenta esse Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, então ela cria para algumas atividades, algumas instalações, sobretudo aquelas que emitirem mais de 25 mil toneladas de carbono equivalente por ano, eles vão alocar cotas e, consequentemente, eles vão ter que ter redução dessas emissões. Então, essas atividades elas vão precisar reduzir as suas emissões. E como que vai funcionar isso? Como o Vinícius bem colocou, quando a gente
Quando você tem uma indústria, uma instalação que performa bem, ela vai acabar reduzindo significativamente suas emissões e vai acabar tendo um crédito. Esse crédito pode ser comercializado para aquelas empresas que não conseguirem fazer essa redução e elas precisam estar em conformidade com a legislação. Então, elas vão precisar comprar esses créditos. Aí você está estabelecendo um mercado. O mercado regulado, ela vem justamente dessa questão de de agora ter uma regulamentação onde determinadas empresas, determinadas indústrias, setores vão precisar reduzir. Isso não interfere no mercado voluntário que já acontece por aí, onde as empresas, indústrias, o setor agro atua atualmente de maneira voluntária por questões, enfim, éticas, de melhorar a sua visão também no mercado e tudo mais. Então, o mercado regulado não interfere no mercado voluntário. Eles atuam, em paralelo. Isso, atuam em paralelo. E o setor agro vai poder ter, embora ele não seja pela regulamentação, e o Vinícius vai explicar isso posteriormente, ele não esteja obrigado, ele não entrou como a partir de obrigações de cumprir redução pela lei que institui o mercado regulado, ele pode atuar vendendo créditos de carbono, inclusive dentro da área de um produtor rural. Ele tem diversas maneiras de fazer projetos que gerem carbono. Isso a gente vai explicar mais para frente, mas o setor agro tem muitas possibilidades de criar projetos que gerem carbono e poderão ser vendido esse carbono nesse mercado, tanto regulado quanto voluntário. Perfeito. Então, só para ver se eu entendi aqui, o mercado regulado aí, quem realmente acaba tendo uma emissão de carbono, né, ele precisa trazer para um nível aí que está regulamentado. E o mercado voluntário é quem pode sequestrar carbono, é o exemplo do agro, de repente, que com algumas maneiras, através de florestas, através de manejo, pode gerar uma oportunidade de negócio e também de posicionamento, né? Eu acho que até a questão da venda, a venda da soja, a venda do algodão, a venda de todas as bases aí do agro, a maioria delas são exportações, então o mercado ele pede isso a cada dia mais, né? Uma integridade dessas empresas com toda essa frente. Tá correto essa linha de pensamento? Exatamente, Rodrigo. Aí, já entrando até no próximo item que a gente vai abordar, o agro, por disposição expressa da lei, ele está isento, tá, de fazer o controle de emissões de gás de efeito estufa, tá? Só o agro da atividade primária, ou seja, aquele agro que não lida com transformação industrial daquele grão, tá? Daquela atividade agrícola inicial, tá? Daquela lavoura que ele colheu inicialmente lá na sua propriedade. Daí isso justifica o exemplo das atividades que eu comentei anteriormente na resposta inicial. Então, quem tem o teto, tá, de emissão de gás de efeito estufa são as outras atividades. Essas outras atividades terão, portanto, que observar limites de emissão de gás de efeito estufa. Agora, falando especificamente para o nosso público do agro, né, especificamente, a agropecuária primária, ela não precisa se preocupar com limites de emissão de gás de efeito estufa, por disposição expressa da lei, tá? Agora, eu vou dar um exemplo de uma situação que se encaixa no que eu estou dizendo. Imagina uma pecuária extensiva. Então, a produtora rural tem lá na sua propriedade o gado no pasto, para um possível corte lá na frente, um fornecimento de carne para um adquirente lá daquela proteína animal. Então, ao longo da sua atividade extensiva, a gente tem emissão de gás de efeito estufa, como, por exemplo, o metano, por conta do arroto do animal e também do estrume que ele gera ao longo daquela atividade extensiva.
A gente tem emissão durante essa atividade extensiva. Por ser atividade primária, a gente tem emissão de gás metano, que é um gás de efeito estufa. Mas, de novo, por disposição da lei, essa atividade ela não está incluída como obrigatória, como atividade obrigatória, a cumprir como atividade que se obriga, melhor dizendo, a cumprir os limites da legislação. Tá? Agora, avançando um pouco, e a questão da agroindústria, que eu também exemplifiquei na resposta anterior. A agroindústria já não é a atividade primária, tá? Em que não há transformação do produto primário. A agroindústria ela já se caracteriza pela transformação daquele produto inicial, né? Como, por exemplo, imagina uma plantação de soja, né? Uma lavoura de soja, de algodão, etc. Você tem ali a colheita da soja, né? A plantação da soja, você faz a colheita, mas num dado momento você transforma aquele grão de soja num óleo de soja, né? Então você tem o quê? O beneficiamento daquele grão, a transformação industrial daquele grão num outro produto. Então o que você tem ali? A transformação daquele grão numa outra situação, né? Então aquela transformação industrial, aquele beneficiamento, portanto, o fato de você ter submetido aquele grão de soja a um processo industrial, você gerou o quê? A secundarização daquele grão. Você o transformou do ponto de vista industrial. O fato de ter submetido o grão de soja a um processo industrial, portanto, ter secundarizado aquele grão, portanto, o fato de ter submetido ele ao processo industrial, na questão da agroindústria, aí sim você já fica sujeito aos limites de controle de emissão de gás de efeito estufa que a lei estabelece. Então, se a agropecuária ela é primária, não está vinculado. Mas se é secundária, no caso da agroindústria, aí sim o produtor precisa ficar atento. Agora, um outro ponto também que vale a pena ressaltar é que os insumos, as matérias-primas, como fertilizantes, sementes, que são essenciais para a atividade do produtor, eles não são contabilizados para o cálculo daquele crédito de carbono, tá? Então eles são excluídos. Por quê? Porque são essenciais. Sem a semente, sem as matérias-primas, você não consegue produzir, né? Você não pode, de fato, alcançar o nível de produção sem os insumos, né? São bases, são itens essenciais para que você consiga produzir. Então, também por disposição da lei, você precisa desconsiderá-los daquele cálculo. E um outro ponto, só para fechar esse item que você nos trouxe, Rodrigo, é a questão do coprocessamento. Nesse mesmo exemplo da produção de óleo de soja, se você tem vários estabelecimentos numa unidade produtiva, em uma área da propriedade, o produtor planta soja, no outro ele faz o beneficiamento, a transformação do óleo de soja, da soja em óleo, no outro ele tem uma grande área de floresta para fazer a compensação e fazer ali a sua reserva legal. E cada unidade produtiva ele tem o seu CNPJ, o seu estabelecimento. O que a lei prevê? Prevê que, como há cadeia produtiva, uma sincronia entre essas cadeias produtivas, ele pode fazer o coprocessamento. Ele pode fazer uma conciliação periódica entre essas unidades para obter o quê? Um saldo positivo de crédito de carbono, tá? Então, essa conciliação periódica também é prevista na norma para que ele possa, da melhor maneira possível, buscar um saldo positivo das suas operações e poder também poder se valer desse crédito de carbono e comercializá-lo no mercado. Perfeito. Vinícius, as empresas que não cumprirem essas normas, elas serão penalizadas? Assim, quais são as possíveis consequências? Rodrigo, esse é um excelente ponto, porque é muito raro, né? Muito incomum uma lei que traz uma série de obrigações e não traz consigo situações que não sejam infratoras, né? Que não traga situações que gerem penalidades, né? E essa lei não é diferente, né?
Portanto, essa lei que institui o mercado regulado de carbono, ela traz situações que, em caso de descumprimento, prevê penalidades como advertência, multa, embargo de atividades, suspensão de atividades, cancelamento de licenças, além de cancelamento de benefício fiscal. O produtor rural também ele vai deixar de ter acesso à concessão de financiamento, a linhas de financiamento em instituições públicas, né? Essas são algumas situações que a lei coloca. E aí você me pergunta, poxa, Vinícius, mas você comentou de embargo de atividades e suspensão de atividades, né? Qual que é a diferença? A diferença é muito sutil, tá? Embargo de atividades é quando há uma situação de infração prevista na lei, né? Então, por exemplo, se exerce uma atividade sem uma licença ambiental, né? Então, exercer atividade sem uma licença está prevista na lei. Então, o fato de descumprir, né, de exercer uma atividade, ela causa o embargo, porque está textualmente prevista na lei. Agora, no caso da suspensão da atividade, essa situação, se ela gera, portanto, um risco ambiental e ela não está textualmente prevista na lei, o agente ambiental pode decidir, com base nos princípios da prevenção e da precaução, suspender aquela atividade durante um determinado período, né? Agora, é importante dizer, Rodrigo, que as multas, no caso das pessoas jurídicas, poderão variar entre 3% e 4%. Né? Na verdade, a multa será de 3% do faturamento da empresa. Se ela for reincidente, a multa será de até 4%. Né? Será de 4% do valor do faturamento. Ela poderá chegar a 4% do valor do faturamento. Agora, no caso da pessoa física, né? Se ela não tiver faturamento, tá? Pessoa física sem faturamento, ela será entre 50 mil e 20 milhões de reais. Ou seja, veja que são valores muito significativos, tanto no caso da pessoa jurídica, né? 3% inicialmente, 4% em caso de reincidência, tanto no caso da pessoa jurídica, física. Então, veja que são situações que merecem total observância em razão dos valores expressivos que a lei coloca, de modo que é recomendável um compliance, uma observância total daquelas obrigações que a lei traz não só ao produtor rural, mas àqueles também que estão obrigados a cumprir os limites e as situações trazidas pela norma. Vinícius, eu fiquei com uma dúvida. Essas multas, elas impactam também um produtor rural de âmbito de uma cultura da soja, uma cultura do algodão, assim, uma cultura de base, como você tinha comentado antes, acho que tinha alguma situação um pouco diferente para essa área. Em tese, impactam sim. O que a norma ainda não traz? A especificação das infrações, né? Nós temos hoje, na Lei 15.042, o valor das penalidades, né, no caso das multas, e a modalidade dessas penalidades. O regulamento, né, que ainda será publicado, irá especificar quais as infrações, né, que serão passíveis de serem aplicadas e o valor das penalidades aplicáveis a cada uma dessas infrações, né? Então, o fato do produtor, lá da atividade primária, de uma lavoura de algodão, de uma lavoura de soja, de uma lavoura de café, não estar obrigado a cumprir limites de emissão de gás de efeito estufa, não significa que ele estará totalmente isento, né, de sofrer penalidades. Algumas penalidades ele poderá ter que responder, mas essas respostas nós teremos completas apenas quando sair a regulamentação. Mas essa obrigação da emissão, nós já sabemos que ele não está obrigado a cumprir. Então, essas são normas que entrarão em vigor, provavelmente ainda no decorrer do tempo, então, para que possam ser obedecidas ali, para que não corra nenhum risco, né? É isso, né? Exatamente. Com a regulamentação, Rodrigo, ficará muito claro para todos nós
advogados, empresários, produtor rural, qual infração ocorrerá a cada atividade, a cada fonte de poluição, a cada instalação ou a cada conduta, né, que for praticada dentro do escopo daquela lei. Né? Então, essas informações, as condutas, né, as questões atenuantes, isso já até consta na lei, mas as condutas especificamente, nós somente as conheceremos quando o regulamento for publicado. Aproveitando o gancho aí, Cecília, existe um prazo para essas empresas se adaptarem a essas novas regras e poderem comercializar os ativos no mercado financeiro? Como que está essa parte de prazos? Então, Rodrigo, na verdade, assim, a lei já está em vigor, porém, esse sistema nacional de emissão de gases de efeito estufa, ele vai ser implementado em fases. E, no primeiro momento, com a entrada da lei em vigor, a gente vai passar por um período de 1 ano, que pode ser prorrogável por mais 1 ano, de regulamentação dessa lei. Como o Vinícius tinha mencionado antes, existem muitas questões que precisam ser regulamentadas, então, a princípio, nesse período de 1 ano, que pode se prorrogar por mais 1 ano, a gente vai estar passando por esse período de regulamentação da lei. Depois desse período, a gente vai ter um outro período de 1 ano em que os operadores vão ter que relatar as suas emissões. Então, é importante que quem está submetido a essas exigências de redução de emissões, né, pela lei, é importante que elas entendam que depois desse período de regulamentação, elas vão ter que apenas relatar as suas emissões, não vão precisar reduzir já de maneira imediata. E aí vão ter que submeter esse relatório para o órgão gestor do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão de Gases de Efeito Estufa. Depois disso, a gente passa por uma outra etapa, que é um período de 2 anos, onde essas empresas, instalações, quem possa emitir esses gases de efeito estufa, vão ter que submeter a esse órgão gestor um plano de monitoramento junto com o seu relatório de emissões. Então, você percebe que ele está tendo que se adaptar aos poucos, mas ele já vai precisar implementar medidas. Então, assim, primeiro ele vai ter que relatar, ele vai ter que ter esse relatório de emissões, então ele já precisa se preparar para isso. Depois ele vai passar por um período onde ele vai ter que ter um plano de monitoramento dessas emissões, então para um acompanhamento se essas emissões estão evoluindo, diminuindo, e submeter isso ao órgão gestor. Depois disso, a gente vai passar por uma fase onde vai ser o primeiro plano nacional de alocação de cotas brasileiras de emissões. Então, os setores vão receber determinadas cotas, porém ainda não onerosa, e eles vão ter que já se adaptar enfim, as atividades dele dentro das cotas que serão distribuídas. E só depois disso, que vai desse plano, né, do primeiro Plano Nacional de Alocações, depois disso é que vai, enfim, começar essa atividade plenamente no mercado brasileiro de comércio de emissões, onde, de fato, daí as empresas vão precisar reduzir as suas emissões e, enfim, se elas não conseguirem reduzir, elas vão começar a precisar comprar créditos de quem tem esse crédito para vender. Pelo visto, é tudo algo que precisa ser visto o quanto antes, né? Porque não é algo simples, né? Então, tem prazos, mas eu acredito que as medidas são, de certa forma, emergenciais aí para um futuro promissor aí, até também numa oportunidade, né? Uma oportunidade de mostrar. Eu vivo muito agro, aqui estou até numa região aqui em Luiz Eduardo agora, que os produtores realmente eles têm práticas sustentáveis muito relevantes, vestem a camisa realmente de uma forma muito adequada. E até o Vivo Agro nasceu um pouco por isso, assim, porque o agro, ele muitas vezes é visto aí como um vilão, e realmente, eu estava com um produtor ontem aqui, nossa, a questão de irrigação aqui, o cuidado que eles têm, o cuidado com a área de preservação, que é muito grande, acredito que seja uma grande oportunidade aqui. E aproveitando um pouquinho, assim, essas diversas práticas sustentáveis aí do agronegócio brasileiro aqui,
Fala um pouquinho aqui, Vinícius. O produtor deve formalizar essas ações sustentáveis. Como que é o processo e como é o processo dentro aí, acho que do mercado de carbono também. Rodrigo, seu comentário é extremamente pertinente, porque o Brasil aguardava a edição dessa lei já há algum tempo, né? E essa lei ela vem em sintonia com as melhores práticas do cenário internacional. A União Europeia já possui uma normativa nesse sentido, e vários outros países do chamado Primeiro Mundo também a possuem. E este projeto de lei já tramitava no Congresso Nacional há vários anos, né? E também o Brasil já é parte de vários acordos internacionais, e o principal deles é o Acordo de Paris. Então já havia no país uma expectativa da edição dessa norma, e essa expectativa de fato existia. Poxa, o Brasil vai ter essa norma, vai ter essa lei, o mercado de carbono no voluntário precisa do regulado para que as coisas possam caminhar conjuntamente e o cenário do comércio desse ativo possa crescer, florescer. Então, havia realmente essa expectativa. E embora, conforme nós já comentamos aqui, essa lei tenha surgido, mas há a expectativa da regulamentação de diversos dispositivos dessa norma, há aspectos que o produtor rural já pode observar desde já, né? Eu vou comentar a respeito. Esta lei, ela cria dois ativos, né, que podem ser comercializados, que serão comercializados no âmbito do sistema. É o CBE e o CRVE, né? É a cota brasileira de emissão e o certificado de remoção ou redução verificada da emissão, né? Esses dois ativos, eles serão regulados e acompanhados pela Comissão de Valores Imobiliários, assim como todos os ativos do mercado financeiro, né? Quando a gente aplica lá em renda fixa, o CDB, CDI, é a mesma lógica, né? A gente tem a fiscalização e o acompanhamento da CVM por questão de rentabilização, tributação, etc. Mesma lógica. E aí, o que o produtor rural, portanto, ele precisa realizar para que ele possa, lá na frente, ter esse ativo, esse título e receber, né, comercializá-lo e ter um retorno financeiro em relação a ele? Primeira coisa, desenvolver o projeto. Cecília já comentou. Esse projeto precisa ter método, portanto, uma metodologia séria que vá validar esse projeto. Com o projeto, método, ele precisa ser certificado por uma certificadora de alto nível. Com tudo isso em mãos, esse projeto sobe, compõe um banco de dados do governo federal e, a partir daí, esse ativo ele é gerado, né? E uma vez gerado, ele passa, portanto, a ser comercializado e poderá ser comercializado no mercado financeiro, né? E a questão da precificação, inclusive é um ótimo tema que a gente pode abordar num podcast específico. Quem vai estabelecer são as leis da economia, né? Os fundamentos de mercado, os agentes de mercado que vão estabelecer o preço desse mercado, desse título, né? Mas são todas essas etapas que o produtor pode desde já estabelecer para que ele possa lá na frente ter esse título em mãos e poder operar nesse mercado, nesse sistema brasileiro de comércio de emissões. Agora, falando especificamente do ponto de vista jurídico, não são todos os títulos de propriedade que são elegíveis para que o título seja emitido. Por exemplo, se o produtor rural tiver título de posse, infelizmente ele não consegue, lá na frente, obter um ativo de carbono, né? Somente aquele produtor rural que tiver título de propriedade, concessão ou usufruto conseguirá. Então, a nossa recomendação ao produtor e à produtora rural é que verifique a questão dominial, a propriedade, o título de domínio, né, do seu imóvel, para que busque, né, a verificação, né, se certifique em relação à questão dominial do seu imóvel
para que ela esteja correta, regular, para que ele possa percorrer todas essas etapas que a lei determina e lá na frente possa se beneficiar dessa grande oportunidade que a lei coloca para todos, né? Então, você que esteja numa condição de título de posse, busque evoluir da condição de posse para uma condição de usufruto ou de propriedade, para que esse ativo seja, portanto, obtido por você, né, pelo produtor, e objeto de uma rentabilidade maior lá na frente. E é importante isso, importante esse Bastante ponto, né? Pra importante. essa regularização aí, né? Muitas vezes ficam com posse, mas acho que é um cenário importante para ser visto. Você falando também, eu fiquei imaginando aí, até num próximo bate-papo, de repente, ver justamente as tendências, porque é um mercado novo, né? Quantas empresas precisam se regularizar, como que vai acontecer esse mercado? Então, fazer um mapeamento disso aí para o público seria muito interessante para enxergar realmente essa oportunidade, enxergar talvez um pouco a precificação, como você mesmo disse. Será um ponto muito legal para uma próxima etapa, talvez. Sem dúvida, porque todos nós fazemos investimento, mas a grande vírgula depois do investimento é qual será o retorno, né? Então, entender né, a questão do retorno financeiro é um ponto que deve ser desvendado e compreendido por todos, e certamente eu acho que deverá ser enfrentado por nós e debatido nesse canal essencial aqui para a compreensão de todo produtor rural. Aproveitando o gancho, Cecília, fala um pouquinho, então, realmente, na sua visão, e quais as oportunidades aí desse mercado de crédito aí para o agronegócio? Então, Rodrigo, como eu tinha mencionado anteriormente, tem alguns tipos de projetos que geram créditos de carbono que podem ser desenvolvidos por um proprietário de imóvel rural, enfim. É importante a gente identificar que, de uma maneira simplificada, mas só para que o público consiga entender, a gente tem 3 tipos de projeto. RED+, que são projetos que evitam emissões. Então, são projetos de conservação de uma área florestal, por exemplo. Projetos ARR, que são projetos que buscam o reflorestamento de uma área. Então, como se você criasse uma floresta naquele lugar. E são tipos de carbono diferentes. Percebe que o primeiro a gente está evitando, a gente está conservando uma região. Então, a gente está evitando emissão. Isso gera crédito de carbono. O segundo, a gente está reflorestando, nós estamos sequestrando carbono. Outros créditos que podem ser emitidos. E o terceiro, que são créditos ALM, que para um produtor rural, ele pode aplicar em práticas agrícolas, de manejo de solo, que incorpore carbono no solo, ou até mesmo reduzir emissões. O Vinícius tinha comentado numa área de pastagem, por exemplo, do gás metano, que é produzido pela pecuária, né? Se você tem algumas práticas sustentáveis incorporadas a isso e, consequentemente, melhora, né, essa alimentação desse gado, você pode melhorar e diminuir a emissão do gás metano, por exemplo. Então, são 3 tipos de créditos que podem ser desenvolvidos dentro de um imóvel rural, para um produtor rural. Então, acho que, assim, além de ser uma oportunidade de vender esses créditos, também aumenta a competitividade do produtor no mercado. E acho que aproveitando também, falando dessa questão aí de como o mercado de carbono ele pode colaborar com a imagem do Brasil no cenário global, Vinícius, aproveitando aí esse gancho também. Esse é um excelente ponto, Rodrigo, e que a gente precisa cada vez mais esclarecer a todos. Bom, dados do IBGE, inclusive de 2024, mostram que o agro corresponde a 22% do PIB do Brasil. E mesmo com uma situação legal super restritiva, porque o Código Florestal é uma das normas mais restritivas do mundo, né? O produtor rural precisa cumprir 20% de reserva legal, dentre outras limitações existentes na propriedade, né? Mas essa situação, ela gera também
uma série de benefícios ambientais. E o agro também já reconheceu isso, né? O agro hoje verifica e reconhece essas situações como ativos naturais que lhes são proporcionados, né? E assim, não só reconhece, né, como também se beneficia desses ativos naturais. E o mercado de carbono se insere nessa situação, né? Ou seja, você tem um conjunto de situações que reconhece o seu produto, né, reconhece a sua atividade, e o mercado de carbono, através do crédito que será gerado, vai melhorar o ambiente de negócios, né? Vai, além disso, valorizar a atividade do agro no contexto nacional e no contexto internacional, porque é um ativo a mais que será gerado, né? Gerando, portanto, valor agregado àquele produto que vai ser, portanto, originado no mercado interno, né? E também vai, portanto, proporcionar a descarbonização do país, né? A descarbonização do ambiente nacional, né? Contribuindo, portanto, com as metas que o Brasil assumiu no Acordo de Paris. Então, é uma situação que beneficia a todos, beneficia o produtor rural, beneficia a sociedade como um todo, beneficia também a indústria de uma forma geral, beneficia o governo e gera também retorno financeiro a todos que estão nessa cadeia produtiva. Então, os resultados, a imagem do Brasil se beneficia muito, e com a imagem positiva, por sua vez, propicia a entrada massiva de investimentos, não só no agro, mas também através de pesquisa e desenvolvimento, por meio da melhora do parque tecnológico, da ampliação do parque tecnológico, por meio do incremento, né, de novas tecnologias, de novas atividades, para que se possa cada vez mais obter, né, novas tecnologias e novas situações com vistas à descarbonização, captura de sequestro e tudo que, enfim, possa melhorar a situação de redução de emissão de gás de efeito estufa. E Vinícius, eu fico à disposição aqui falando nesse ponto aí, para promover aí quem tiver investindo realmente aí nesses projetos, porque o nosso canal aqui está aberto para isso, para promover justamente quem está fazendo, quem está buscando, inclusive, se antecipar nesse processo do mercado de carbono, na questão da sustentabilidade, para realmente mostrar o que o agro tem feito de melhor aí, até como você disse, a gente tem leis aqui, que são talvez uma das mais rigorosas do mundo, então para a gente poder mostrar realmente internamente, internacionalmente, realmente o que a gente tem feito aqui no Brasil, que é diferenciado, né? Eu queria voltar um pouquinho com a Cecília aqui para fazer uma pergunta ainda. O produtor rural tem a opção de atuar também no mercado voluntário ou apenas regulado? Como funciona, Cecília, essa parte? Então, Rodrigo, o produtor rural pode atuar nos dois mercados. Como eu tinha mencionado anteriormente, a regulamentação do mercado com a Lei 15.042 de 2024, no final do ano passado, ela não interfere no mercado voluntário. Então, assim, os produtores rurais que quiserem comercializar os seus créditos, que tiverem créditos, fizerem projetos e desenvolverem créditos de carbono, poderão regulamentar, poderão comercializar esses créditos no mercado voluntário, independentemente do mercado regulado. E no mercado regulado, eles também poderão atuar. Só para esclarecer um pouco melhor, talvez, o outro ponto dos projetos, eu tinha mencionado que existem 3 projetos. O de RED+, que são projetos que visam a conservação, então, eles geram créditos pelo fato de você evitar emissões. Então, a conservação, se um produtor rural tem uma área, por exemplo, dentro do imóvel rural dele, que ele
acaba sequestrando carbono, floresta de vegetação nativa, ele pode ali desenvolver um projeto de carbono e obter créditos com essas emissões evitadas. Evitadas como? Evitadas por qualquer tipo de desmatamento, queima, etc. Então, ele acaba gerando um crédito e incentiva ele a manter aquela área de vegetação nativa preservada. Os créditos ALM, que eu mencionei, que são os créditos que você desenvolve dentro da sua atividade agropecuária, então, com manejo de solo, atividades, sustentáveis que acabam incorporando mais carbono no solo, também é um tipo de projeto que pode ser desenvolvido e que gera créditos. E o ARR, vamos supor que um produtor rural tenha um espaço dentro da propriedade dele, onde ele é um espaço que ele acaba não produzindo por questões de terreno, ou seja, por questões de topografia. Porque questões de solo a gente até consegue fazer um manejo do solo, mas às vezes por questões de topografia isso fica complicado. Então é uma área que ele acaba inutilizando. Ali ele pode desenvolver o crédito ARR, fazendo como se fosse assim, plantando uma floresta ali dentro. Então, ele vai sequestrar carbono a partir dessa floresta que ele está plantando. E aí, é um outro projeto que pode desenvolver esse crédito. Então, assim, eu acho que tem várias oportunidades para o setor do agro, tanto no voluntário quanto no regulado, e diversos tipos de projeto que ele pode desenvolver dentro da propriedade rural dele, e óbvio, né, de acordo com a situação da propriedade rural. E qual que é a previsão na prática, assim, do produtor receber, assim, os créditos de carbono, assim, por seus ativos ambientais, em especial nas áreas de reserva legal? As áreas de reserva legal e as áreas de APP são áreas onde, então assim, por exemplo, a reserva legal você tem que ter 20% da vegetação ali preservada. E a área de APP, se você tiver, por exemplo, situações de um rio, margem de rio e tudo mais, também são áreas onde ele tem que manter preservado. Nessas regiões, ele pode desenvolver tipos de créditos que são os créditos RED+, que são aqueles que evitam emissões através do desmatamento. E aí, eu vou tentar simplificar aqui um conceito para a gente entender melhor. Como que eu, se produtor rural, dono de imóvel rural, que tenho que manter aquela área de reserva legal, vou ganhar um crédito em cima de uma obrigação, de uma legislação? Aí entra a parte de que, enfim, isso vai ser aplicado no desenvolvimento do projeto de carbono, onde você vai comprovar uma adicionalidade do seu projeto. O que é adicionalidade? Eu vou tentar fazer uma simplificação aqui. Adicionalidade é como se fosse um ganho ambiental que aquela região vai ter com o seu projeto. Como que eu provo isso, de novo, se eu tenho uma obrigação legal? Ou seja, eu não tenho ganho, eu já tenho que manter aquela área. Você vai fazer um estudo de linha de base daquela região, daquele imóvel. E o que é essa linha de base? É como as questões de desmatamento se comportam na prática sem o projeto de carbono. E o que a gente vê muitas vezes? Que mesmo em situações de imóvel rural, onde você precisa manter área de reserva legal e APP, há sim desmatamento. Muitas vezes até por questões de invasões, queimadas e tudo mais. Principalmente em imóveis rurais muito grandes. Então, mesmo com a obrigatoriedade da lei, na prática o que a gente percebe é que às vezes ela não se cumpre. Quando você vai desenvolver um projeto de carbono dentro daquela região, você está mostrando o quê? A partir do meu projeto, eu vou garantir que aqui não vai ser desmatado. Como isso? Porque quando você Faz uma prevenção, assim, né? Isso, quando você faz um projeto de carbono, você vai ter que submeter esse projeto a um plano de monitoramento daquela área. Ou seja, frequentemente você vai ter que monitorar se aquela área está sendo preservada. Então, você vai garantir, em comparação com outros imóveis rurais que não tenham esse tipo de projeto e, consequentemente, um plano de monitoramento, você vai garantir que você vai, de fato, preservar a área de reserva legal e APP. Então, você pode ter dois tipos de projeto. Primeiro, né, nesses da área de reserva legal e APP, são projetos AUD,
enfim, são as siglas e tudo mais, mas são os projetos que você desenvolve dentro dessas áreas de reserva legal e APP. E, para além disso, você também tem... Vamos imaginar a situação em que um produtor rural tenha um excedente de vegetação nativa. O que é isso? Ele tem um mínimo legal para manter naquela área de vegetação nativa, mas ele pode ter um excedente, uma parte que supera o mínimo legal, ele tem a mais do que o que ele precisa. Esse excedente de vegetação nativa é um excedente que, teoricamente, pode ocorrer a supressão dessa vegetação. Lógico, a depender da autorização de supressão de vegetação nativa e tudo mais. Mas a ser incentivado a não suprimir aquele excedente, ele pode criar um outro tipo de projeto, que são os APDs, que você faz dentro dessa área de excedente de vegetação nativa, a fim, obviamente, de manter aquela vegetação. Tanto a área de reserva legal, a área de APP, quanto o excedente de vegetação nativa são os créditos RED+, porque eles visam preservar uma vegetação. Ô, Rodrigo, só me permita fazer um adendo. Esse ponto que a Cecília está trazendo talvez seja o principal de todos aqueles que a gente comentou aqui, porque também o mais rentável do ponto de vista do investimento que o produtor e a produtora rural possam fazer. Porque a legislação ambiental, ela estabelece em termos de obrigação a questão do mínimo de reserva legal, de APP e de manutenção de área verde, de forma muito clara, mas ela não o traz em relação ao carbono. Daí a importância que o produtor tenha de fazer um investimento na adicionalidade, ou seja, não só de conservar a sua reserva legal, a sua APP ou uma área maior de reserva legal, além do percentual que a lei determina, mas de trazer à tona essa adicionalidade da importância que aquela área de reserva legal tem em relação à captura do carbono, né? E, portanto, essa adicionalidade que vai gerar o retorno daquele investimento. É um baita ativo, né? Então é esse o recado que nós estamos trazendo aqui para o produtor rural. Vale a pena investir, porque o retorno é absurdo, né? O retorno, ele é muito significativo. Ou seja, é uma questão que está além da obrigação de se ter uma reserva legal, né? Você ter a reserva legal e a sua APP é uma coisa. Agora, você criar a adicionalidade do carbono que essas áreas têm é o que vai gerar o seu retorno ao seu investimento. E acredito que o pioneirismo nisso aí vai trazer ainda mais benefícios, né? Para quem puxar à frente, sempre realmente acaba ganhando aí nessa demanda de mercado, que acredito que também vai acontecer nesse Perfeitamente. futuro. Falando um pouquinho agora, Vinícius, como que com a reforma tributária e esse novo cenário de mercado de carbono, assim, como ficará para o produtor a tributação da receita com relação a esses créditos de carbono? Isso já tem algo desenhado nesse sentido? Temos algo, e é um outro ponto que aflige o produtor rural. Por quê? Porque impacta faturamento, impacta receita, né? Mexe no bolso do produtor. Tudo que mexe no bolso do produtor, né, causa situação, né, de nervosismo, né? Bom, a Receita Federal já se manifestou, tá, em relação a esse assunto, Rodrigo. O que a Receita Federal já disse hoje, né? A manifestação hoje da Receita é a seguinte: ela já entende o crédito de carbono como um ativo intangível, tá? Ativo intangível é aquele que você não consegue tocar, pegar, né? E a receita decorrente da venda desse ativo intangível, ela é, portanto, uma receita financeira do ponto de vista jurídico. Sendo assim, né, incide imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, se a pessoa jurídica estiver sob o regime não cumulativo, né? O regime não cumulativo é aquele em que o custo ele é repassado na cadeia de produção. Tá? Então, se a pessoa jurídica estiver no regime não cumulativo, é imposto de renda mais CSLL. Se ela estiver enquadrada no regime cumulativo, aí incide PIS e COFINS. Agora, de novo,
É uma lei recente, uma lei nova. Este entendimento da Receita Federal, embora esteja vigente, pode sofrer adaptações, até por conta também das novas regulamentações que virão ao longo do período de regulamentação da Lei 15.042, que, conforme comentamos aqui, tem o prazo de até 2 anos para poder ocorrer. Mas é claro, eu acho que isso é um imposto de quem estiver trabalhando com o mercado, né, de carbono, e acredito que, acho que como qualquer negócio, ele vai ter um impacto de imposto sobre, né? Mas eu acredito que o ganho deva compensar esse investimento aí de médio e... Como que é esse investimento? Posso chamar de médio prazo, Vinícius? Médio prazo é a expressão adequada, Rodrigo, porque quando a gente coloca no tempo, né, a questão da regulamentação da lei, 2 anos, né, e a expectativa de retorno desse investimento, a gente pode enquadrar como médio prazo, né? Lembrando que até a completa operação do sistema, né, com toda a sua regulamentação, etc., é importante que o produtor rural já se antecipe, né, e verifique a questão da titulação da sua propriedade, né, e já comece também a desenhar e realizar os projetos, né, conforme comentamos há pouco, para que lá na frente ele já tenha esses ativos também, se não constituídos, mas em fase de pré-constituição. Isso vai facilitar muito, não só o trabalho de ter esse ativo já em mãos, mas também toda a segurança jurídica durante toda essa operação. Vinícius, mais um ponto. Como que você imagina, né, o mercado brasileiro daqui 5 anos aí, nesse mercado de carbono aí? Estamos, digamos assim, no passo inicial, e o que você vê isso daqui 5 anos? Rodrigo, a expectativa nossa é muito grande, né? Como eu comentei, o Brasil hoje se insere com essa lei num cenário internacional cada vez mais convergente, cada vez mais fluido, mais orgânico, integrado, né? Hoje o Brasil tem regras claras e exatamente por conta dessa integração, o Brasil hoje, com esse regulamento, né, com essa norma e com o regulamento que irá surgir, traz segurança jurídica para o produtor rural e para todos aqueles que estarão e participarão desse sistema brasileiro de comércio de emissões. O mercado regulado de carbono é uma grande oportunidade para gerar negócios, para se ter retorno financeiro desses ativos, a partir do grande ativo natural que nós temos hoje, que é a natureza, né? Ou seja, é importante que nós saibamos que esse ativo natural que nós temos, né, seja a partir da floresta, seja a partir da transição energética, quando a gente faz a substituição do combustível, quando a gente faz a diminuição do gás de efeito estufa através dos projetos que a Cecília comentou, tudo isso gera um ativo absurdo, né? E esse ativo que a gente gera, ele tem agora, com o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, a capacidade de trazer não só um benefício em termos climáticos, em termos ambientais a todos, mas também um retorno financeiro que é plausível e que é justificado, né? Então, isso vai gerar, portanto, regras claras, as quais já temos e que teremos cada vez mais, até por conta desse ambiente que o Brasil está inserido, e a ideia é que nós estejamos cada vez mais integrados e o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões do Brasil será, portanto, cada vez mais uma referência internacional, de modo que o produtor rural tenha, convido a todo o produtor rural para que conheça o sistema, conheça a norma e dela possa fazer parte. A oportunidade no mercado de carbono aí para produtores, para a indústria também, talvez até práticas, situações de contexto que já tem, pode se gerar oportunidade. Eu acho que um ponto de posicionamento, a maioria
os produtores exportam. Então, acho que essa questão da integridade, da transparência, do que a gente faz direito aqui, acho que é fundamental, aliado a esses projetos, essas certificações aí, né? Além do ganho, logo a médio e acredito que a longo prazo, né? Porque acho que a partir do momento que se estabelece aí esse mercado, ele deve ter um retorno constante, né? Seria basicamente isso. E para a indústria, eu acho que primeiro tem que se adequar, né? Quem não estiver adequado aos limites ali de carbono, né? Também eu acho que e pode até, com boas práticas aí, de repente até ter um retorno sobre isso. Em resumo do resumo aí, com minhas palavras, é, é isso. Plenamente de acordo. Como a agricultura, a agropecuária primária foi excluída do teto de emissões, nesse primeiro momento, ela poderá ser a grande fornecedora, né, de créditos para a indústria. Porque a indústria, Rodrigo, hoje ela já está emitindo gás de efeito estufa e assim que sair a regulação da lei, né, ela já vai precisar fazer essas reduções. No mínimo, cumprir o teto de emissões. E à medida que Talvez o muitos já tempo for estejam dentro, passando, né? fazer as reduções. E o agro, né, tanto no primário, principalmente o primário, o que vai acontecer? Como ele não está sujeito ao teto das emissões, o agro vai ser o grande fornecedor, né, de créditos para a indústria. Olha que ativo que o produtor tem em mãos, que se bem utilizado com segurança jurídica, né, ele vai poder fornecer. Né? E a agroindústria, idem. Por quê? Lembra que a gente comentou que os insumos, as matérias-primas, além da questão do coprocessamento, a conciliação periódica, o acerto de contas que é feito entre os estabelecimentos também devem ser considerados. Então, são situações que devem ser avaliadas, ponderadas, para que sejam, né, de fato, bem pensadas, ponderadas, de modo a que o produtor rural, seja na primária, na agricultura primária ou na secundária, possa de fato utilizar essa grande oportunidade da melhor maneira e de fato ter essa rentabilidade, que é o que a gente deseja. Posso fazer um comentário também adicional? Concordo com as falas do Vinícius e óbvio que toda a questão, a realidade do produtor rural, o desenvolvimento, quando ele pensar em desenvolver um projeto, há todo um estudo de viabilidade técnica, financeira, dentro das possibilidades daquele imóvel rural, mas eu espero que a gente tenha conseguido assim, expandir os horizontes, esclarecer um pouco mais sobre essas possibilidades que já existem hoje no mercado. E agora, para encerrar aí, gostaria de saber se alguém ficou com alguma dúvida ainda, o assunto ainda que tem muita coisa para aprender, né? Para a turma aprender. E se tiverem dúvidas aí, Vinícius, como que o pessoal pode acessar aí a Lemos aí? Como que eles podem segui-los? Rodrigo, nós que agradecemos a oportunidade de falar com o seu público e dizer a todos que estamos à disposição, não só através aí do seu canal, mas também das nossas redes sociais. Convidamos a todos a enviar as suas dúvidas, suas perguntas e também a nos seguir, seja no Instagram, através do nosso perfil Lemos ADV _ e também no nosso podcast, Lemos Podcast Jurídico. E estamos à disposição de todos para poder tratar não só do mercado regulado de carbono, mas de qualquer outro tema relacionado a direito ambiental e sustentabilidade. Muito obrigado. Vamos deixar tudo isso aqui na descrição do nosso vídeo. Aproveita para curtir também nosso canal, compartilhar esse conteúdo relevante para todos aí, mas estará aqui no nosso descritivo aqui todos os acessos aí para que vocês possam segui-los e também, se tiver alguma dúvida, fique à vontade também para nos chamar aqui através de algumas interações conosco. Estamos à disposição aí para aprender. E aí eu queria eu gosto sempre de finalizar aqui com uma perguntinha pessoal aí a cada um de vocês. Cecília, como que é viver um pouquinho aí do agro nessa área do direito junto com o agro? Como que você vive isso no seu dia a dia? Então, Rodrigo, sabe que quando na faculdade de Direito a gente tem muitas matérias, mas a gente... É um ramo diferente você ir para essa área ambiental, obviamente está relacionado ao agro, então eu acho que assim, é uma oportunidade muito grande para gente que também não é da área,
enfim, que lida com agronegócio e tal, é da área jurídica, é uma área um pouco mais distante, tem um outro tipo de prática, né? Mas é uma grande oportunidade para a gente conhecer a realidade dos agricultores, agropecuaristas que tem no nosso país, e a gente poder entender também a necessidade e a realidade daquele produtor rural. Então, assim, eu acho realmente que é uma oportunidade que a gente acaba expandindo os nossos horizontes para além da nossa caixinha, principalmente do direito, enfim, e acaba tendo, assim, uma visão um pouco mais abrangente e realista também dentro do cenário, né, no caso aqui do Brasil, enfim, mas dentro desse cenário ambiental, agro, é realmente uma oportunidade que eu acho que soma muito. Muito bom, muito obrigado. E Vinícius, como que é viver aí, né? Como que começou essa paixão aí pelo direito ambiental e sustentabilidade? Rodrigo, começou já há bastante tempo, viu, rapaz? E é uma alegria, uma realização, não só trabalhar com direito ambiental, mas também levar o direito ambiental, ter essa interface junto com o agro, né? Porque eu sou do interior do Brasil, embora tenha nascido em capital, mas a minha relação familiar, pessoal, profissional está no interior do Brasil. Então, é uma realização pessoal e profissional muito grande estar sempre em contato com o agro, né, e levar essa experiência para dentro do agro, né? E falando especificamente do mercado regulado de carbono, é uma oportunidade tão grande que é fundamental que o agro possa se aproveitar dela, né? Ou seja, não é só o meio ambiente que será, portanto, objeto desse aproveitamento. O agro também poderá se aproveitar dessa oportunidade, e é por isso que nós estamos aqui levando essa mensagem para o produtor e para a produtora rural. Perfeito, muito obrigado. Tenho certeza que será muito útil aí para todo o nosso público aí. E espero que a gente possa até depois vir com mais informações aí quando tivermos aí mais números, e até também situações aí de produtores aí com certificações. Espero que em breve a gente possa estar junto vendo essa evolução aí do agro juntamente com o mercado de carbono. Muito obrigado. E viva o Agro Brasil! Conte conosco, viva o Agro Brasil. Um abraço a todos. Obrigada, abraço.